Olá, muito boa tarde. Com o enorme prazer que estamos novamente no Oculto da Ajuda para mais um streaming em colaboração com o MISO Music Portugal e o Plano Nacional das Artes. Contos contados com som é aquilo que propomos para hoje, com o principal objetivo de uma literacia musical para que todo este nosso panorama e planeta possa se expandir nestas novas experiências. Temos o programa para o primeiro ciclo, com 5 peças: o Pássaro da Cabeça, o Leão e o Rato, o Nuno e os Monstros, Uma Mesa é uma Mesa Será, a Velha e o Ladrão. Uma experiência para vos possibilitar a amizade, o medo, a incerteza e tantas outras coisas. Queremos agradecer também à Digeste por mais uma participação aqui num dos streamings do Plano Nacional das Artes. Muito boa tarde e espero que tenham a melhor das experiências. Obrigada. O ar não se vê, não se sente, não se ouve, mas quanto mais se sobe, mais não sei quê. E quando se sobe sem sair do chão? Quando a cabeça se move e o resto do corpo não? A cabeça subindo pelo lado de dentro e o teu pensamento tão limpo e tão lindo, tão maravilhoso como o de um matemático, tão rigoroso como o de um mágico. Embora às vezes não pareça, embora te digam que não, tens um campo de aviação dentro da tua cabeça. As coisas melhores são feitas no ar. Andar nas nuvens, devanear, voar, sonhar, andar no ar, fazer castelos no ar e ir lá para dentro morar. Ou então estar em qualquer sítio, só a estar. A respiração a respirar, o coração a pulsar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar, os olhos a olhar, embora sem ver, e ficar muito quietinho a ser.
As coisas melhores são feitas no ar. Andar nas nuvens, devanear, voar, sonhar, andar no ar, fazer castelos no ar e ir lá para dentro morar. Ou então estar em qualquer sítio, só a estar. A respiração a respirar, o coração a pulsar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar, os olhos a olhar, embora sem ver, e ficar muito quietinho a ser, os tecidos a tecer, os cabelos a crescer, e isto tudo a saber que isto tudo está a acontecer. As coisas melhores são de ar. Só é preciso abrir os olhos e olhar. Basta respirar. As coisas melhores são de ar. Basta respirar. Basta imaginar um pássaro para o aprisionar. E depois imaginar o ar para o libertar, imaginar asas para eu voar. Imaginar uma canção para ele cantar no ar, a voar no ar uma canção. Imaginar o ar, a voar, o ar, o ar, a voar, pássaro a voar. Voar, cantar no ar, a voar, o pássaro a voar no ar. Voar no ar. Sou o pássaro que canta dentro da tua cabeça, que canta na tua garganta, que canta onde lhe apeteça. Sou o pássaro que vive dentro do teu coração e do de qualquer pessoa, mesmo as que julgas que não. Sou o pássaro da imaginação que voa até na prisão, que canta por tudo e por nada, mesmo de boca fechada. E esta é a canção sem razão, que não serve para mais nada, senão para ser cantada quando os amigos se vão.
e ficas de novo sozinho, na solidão que começa apenas com o passarinho dentro da tua cabeça. O Natal estava próximo. Estava uma daquelas noites frias de inverno em que o Natal já paira no ar, no frio e nas luzes espalhadas pela cidade. O Nuno estava no quarto a brincar com os comboios, o seu brinquedo favorito. O quarto era um mar de pistas, pontes, carruagens e estações, construções sofisticadas que o Nuno construía, ora sozinho, ora com a ajuda do pai. Mas na noite anterior, o Nuno tinha tido um pesadelo. Sonhara com monstros vermelhos e amarelos, cabeçudos e dentudos, de diferentes formas e feitios. Durante esse dia tinha andado com essas imagens na cabeça. Era a primeira vez que o Nuno se lembrava tão bem de um sonho, como se tivesse sido mesmo realidade. De repente, o Nuno começou a ouvir um barulho muito estranho no seu quarto. Exclamou em voz alta e olhou para todo lado à sua volta. Até teve um arrepio. Que som era aquele? Seria de um dos monstros do seu sonho? Assustado, correu à procura da mãe. Chegou à cozinha, mas não a viu. No silêncio, começou a ouvir outro som muito esquisito. Que horror! Está aqui outro monstro! Onde estás, mamã? Mamã! Com todos estes sobressaltos, o coração do Nuno parecia um verdadeiro tambor, percutido sem cessar. Aflito, foi pé ante pé até à casa de banho, olhando para todos os lados a ver se não era surpreendido por nenhum dos monstros que ouvira. Sentou-se e começou a ouvir. Olhou para trás, olhou para baixo e para cima, mas não viu nada. Mas o som continuava.
Então, o Nuno olhou para a cortina da banheira que estava corrida e pensou logo que o monstro estaria mesmo atrás dela. Despachou-se rapidamente e saiu dali a correr. Estaria ele no meio de um pesadelo, com a casa invadida por sons que produziam sons estranhos? Desesperado, decidiu sentar-se num sítio estratégico, mesmo junto à parede do corredor, ao pé da porta da rua. Dali conseguia ver a entrada de todos os quartos e pensou que poderia controlar melhor a situação. Com a cabeça encostada à parede, ouviu outro ruído. Um ruído que parecia vir lá de fora. Levantou-se repentinamente e ficou a olhar para a porta. Pouco a seguir, tocaram a campainha. Era a Jasmine e os seus pais. Nesse dia, ia lá jantar a sua amiga do coração. A Jasmine era um pouco mais velha, tinha 5 anos e gostava muito do Nuno. Quando chegou, foi a correr abraçar o Nuno. Olá, Nuno! O que é que tens? Estás triste? Bem, o Nuno estava com uma cara apavorada. Não viste ninguém lá fora? Sussurrou o Nuno. Não, porquê? Jasmine? Jasmine, acho que a minha casa está cheia de monstros. O quê? Não está nada. A sério, eu ouvi-os e eles estão por todo lado. Anda que eu mostro-te. Deu a mão à Jasmine e levou-a para o quarto. Foi aqui que eu os ouvi primeiro. Gaguejou o Nuno, receoso. A Jasmine olhou para o quarto, mas não viu nada. Pouco a seguir, reparou que a janela tinha uma frincha aberta por onde entrava um fio de vento que uivava. Afinal era o vento que produzia o tal som que o Nuno julgara ser produzido por um dos monstros do seu sonho. De seguida foram até à cozinha. E lá estava o tal barulho. Afinal, não era mais do que o som da máquina de lavar a roupa. Os amigos correram até à casa de banho, onde ouviram, claramente, o som do cano do autocolismo. Mas o Nuno ainda não se sentia 100% convencido. Então, encheu-se de coragem e puxou o cortinado da banheira para se certificar que não estava nada, nem ninguém ali escondido. E não estava mesmo. O Nuno suspirou profundamente. Para tirarem o caso a limpo, ainda se juntaram à parede do corredor que dava para a rua, mas não ouviram nada. Então, a Jasmine foi chamar a mãe e pediu-lhe para irem até ao patamar do prédio para tentarem perceber do que se tratara. De repente, alguém lá embaixo chamou o elevador. Foi aí que puderam ouvir o som das roldanas do elevador a funcionar e a produzir aquilo que o Nuno tinha imaginado ser a voz de um monstro terrível. O Nuno e a Jasmine desataram a rir. A mãe da Jasmine não percebeu do que se tratava, mas sorriu por ver os dois amigos tão contentes e bem dispostos. Foram a correr para o quarto, rir e brincar, por terem descoberto que, afinal, as coisas nem sempre são o que parecem à primeira vista. Ou neste caso, à primeira audição.
nunca mais se deixou intimidar por estes e tantos outros sons que habitam a sua casa. Uma mesa é uma mesa. Será? O avô estava sentado à mesa a pensar. Esta mesa é, para mim, um álbum de recordações. Um álbum de recordações, avô? A Rosa achou estranho que uma mesa pudesse ser mais do que uma mesa e por isso disse: para mim, uma mesa é uma mesa e mais nada. Será? O avô deixou a pergunta no ar e então a Rosa ficou muito curiosa e saiu porta fora, decidida a investigar. Primeiro, a Rosa foi falar com o carpinteiro. Uma mesa são 3 pranchas de falha, 10 parafusos, 16 pregos, cola de madeira, verniz transparente mate. A Rosa ficou admirada. Depois, a Rosa bateu à porta do poeta. Sobre a mesa pousam braços como borboletas, disse o poeta. Braços, abraços, compassos, passos, costas, costa, mar, peixe, azul, nadar, cabelos, palavras, novelos, gatos, sapatos, cotovelos, joelhos, joelhos, cenoura, laranja, palavras, laranja, franja, cabelos. E a Rosa ficou ainda mais admirada. A seguir, foi espreitar a loja do colecionador. Trata-se de uma peça do século XX de fabrico italiano. Interessante, muito interessante. Depois, a Rosa encontrou-se com a dona Olga do café, para quem a mesa era um verdadeiro problema. Os copos em cima das mesas é o que dá, manchas que não saem. Para o professor de língua portuguesa, a mesa só podia ser assim. Ora, ouçam. Mesa. Substantivo comum. Feminino, singular e concreto. Para os biólogos, a mesa era uma espécie de árvore, mas em sérios apuros. Parece ser um tronco de fagos silvática, da família das fagáceas. Infelizmente, foi cortado muito jovem. Enquanto que, para os cientistas, tratava-se de um interessantíssimo objeto de estudo, especialista em física. O material é resistente aos impactos, não lhe parece, colega? E se fizéssemos umas experiências? Especialista em química. Alto teor de carbono, oxigênio e hidrogênio combinados, algum azoto. Eu alinho nas experiências, colegas. Na mesa do cirurgião aconteciam coisas estranhas. Às vezes
verdadeiros milagres. Tum-tum. 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 A mesa para o empregado de mesa era a sua princesa. Às suas ordens, minha cara. A mesa dos jogadores de ping-pong era incansável. Para o democrata, a mesa só podia ter um nome: mesa de voto. Pois claro. Nunca falho. Quando viu a mesa do Simão, a Rosa perguntou: não é uma mesa, pois não? Mas claro que não. A minha mesa é um esconderijo secreto. Shhh. Para o dono da sapataria, a mesa valia pelos seus pés. Esta pequena calça o 37,5. Não tenho dúvida. À mesa, o apaixonado estava à espera. A Rosa aproximou-se e ouviu o bater do seu coração. Tum-tum. 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 Queres jantar comigo? A mesa do astrónomo era a única feita de estrelas. No hemisfério sul, atravessando a grande nuvem de Magalhães, podemos ver a constelação Mesa. Quando a Rosa voltou para casa, já era quase hora do jantar. Para a mesa! Tinha sido um dia de grandes e espantosas descobertas. Era uma vez uma velha, muito velhinha, que vivia só. Constava que a velha tinha, debaixo da cama, uma arca cheia de dinheiro. Fosse assim ou fosse assado, o certo é que um ladrão desses que andam pelas vendas e tabernas, muito sornas, a tirar informações, ouviu falar nas posses da velhota e resolveu ir tirar o caso a limpo. O ladrão meteu-se lá em casa com artes de larápio e pôs-se a esquadrinhar o que de algum valor podia meter para o saco. Andava ele nesta limpeza geral quando ouviu a porta abrir-se. Era a velha que vinha a contar tostões. O ladrão Zeco, que não gostava de conflitos, preferiu esconder-se. Onde havia de ser, onde não havia de ser, escolheu o sítio mais comum nestas histórias de ladrões:
Qual será? Debaixo da cama, está-se mesmo a ver. Para mais, calhava mesmo bem, porque assim podia certificar-se se a tal arca estaria no seu lugar. Por sinal que estava. Ai, mas a arca ocupava espaço e a cama era estreita, de modo que o ladrão, qual gato escondido com o rabo de fora, por pouco não ficou com o dito à mostra. Mesmo assim, mal conseguiu recolher os pés, que sobejavam descaradamente com as solas à vista para fora das franjas da colcha. A velhota, que era esperta, viu logo do que se tratava. Fingiu que não tinha dado por nada e preparou-se para se deitar. Como quem não quer a coisa, queixou-se em voz alta do calor que fazia e abriu uma janela que dava para um pátio, contíguo à casa de uns vizinhos. Depois, virou-se para o crucifixo, à cabeceira da cama, e pôs-se a rezar. Ai, Senhor, meu Deus, perdoai-me, mas é que eu fui muito infeliz. Quando era moça, namorava um rapaz muito bonito, lindo que ele era. Ele pediu-me em casamento e eu casei. Ora, aos depois é que foram elas. Ele era um malandro, era muito malandro. O que ele queria era o meu dinheiro, o meu rico dinheirinho. O ladrão, debaixo da cama, estremeceu. Mas como aquilo não era com ele, deixou-se estar a ouvir o resto da história. Já lhe doíam os rins da posição, coitado. Mas que remédio, se não aguentar? A ideia dele era de que a velha, acabada a reza, adormecesse. E então, depois, tudo seria mais fácil. O sacrifício mereceria a pena. Entretanto, a velha prosseguia nas suas lamentações. O meu marido esbanjou tudo ao jogo e, como vinho, era um malvado, um bandido. Um dia não me contive e chamei-lhe o que ele era. Ladrão! 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 Esganiçou-se o mais que pôde de cara voltada para a janela aberta. E os vizinhos, que já estavam a dormir, acordaram e estranharam. E mais estranharam quando ouviram a velha gritar, como se tivesse ainda o marido à sua frente. Eu disse-lhe, um dia corro contigo e não me importa que fique só. Socorro! 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 Os vizinhos acudiram e apanharam o ladrão com a boca na botija. Ele, que até estava a gostar de ouvir a história, deixou-se levar que nem um cordeirinho. Agarrado e amarrado de pés e mãos, a caminho dos calabouços da guarda, ainda se viram para trás. Para a velhota, a pedir, a perguntar. E depois, o que disse mais ao seu marido? Conte lá. E depois, conte lá. A velha, a rir-se numa careta, respondeu-lhe. Depois? Morreram as vacas? Ficaram os bois? E que mais? Conte-me lá. Que mais? Que mais não me atacas? Morreram os bois? Ficaram as vacas. Já está aqui para o meu lado. Ai, a resposta. Vou chamar a Paula. Vem para aqui.
Minho. chamar a Paula, que é a conceptora deste Nem que seja projeto. só uma pessoa. Obrigada. Obrigada. Prazer em ter estado virtualmente convosco durante estas histórias. Deixem-me só dizer-vos, a Paula Azguim é a pessoa que concebeu este projeto. Ouviram 4 histórias com autores e compositores e compositoras diferentes. E eu, que sou compositor, ousei aqui também ser intérprete e, como viram, contei uma das histórias e depois contamos com uma brilhante atriz, Ana Batista, que contou as demais 3 histórias. E pronto, estamos aqui para ouvir as vossas questões, se as tiverem. Ora bem, então eu mais uma vez aproveito para agradecer ao Miguel, à Paula, à Ana Paula Batista e aqui à nossa equipa da Digeste este momento que nos proporcionaram. Para mim é uma incrível experiência, não é? Esta questão de contar histórias remete-me não só muito atrás, ao prazer absoluto de as ouvir contar, como depois de as ter mais tarde contado. Queria agradecer a toda a gente que esteve aqui, aos nossos colegas e escolas, e há aqui um dado engraçado, estão escolas desde Luanda, Açores, Monção, Torres de Vedras, Torres Novas, portanto há uma representação bastante interessante e muito boa, muito emocionante do nosso país. Eu gostava então de expor a primeira pergunta. Comecemos pelo som, precisamente, não é? Como é que ele é potenciador das emoções? Bom, posso Força. dizer qualquer coisa? É assim, todos aqueles que já tiveram a experiência de ver um filme sem som, sabem bem que há qualquer coisa de fundamental que falta. E é justamente o som. Porque o som é uma entidade quase física. Nós, às vezes, os sons graves sentimos-los no corpo. E, portanto, acho que muito depressa chega, de facto, às nossas emoções. O som pode fazer chorar, pode fazer rir, mesmo que se possa ser muito abstrato. E quando o combinamos com sentido, não é? Com uma história filmada ou com uma história contada, como foi aqui, ele ganha certamente uma dimensão de expressão muito grande. E este projeto foi justamente isso, dar músicas diferentes. Se vocês tiveram a oportunidade de ouvir as 4 histórias que contamos, foram compositores diferentes, que, portanto, cada um deles fez uma música com características muito diferentes uns dos outros, e tiveram a liberdade, digamos, de musicar estas histórias, portanto, de lhes dar, de carregá-las de emoção. Essa foi a ideia, e dando a ouvir, eventualmente, sons inauditos e outras coisas, como, por exemplo, repararam que eu tenho um microfone, a Ana tem um microfone aqui também escondido, encostado à cara, e isto permitiu não só amplificar as nossas vozes, mas também transformar as vozes. Certamente repararam que a voz do ladrão, na última história, de repente, que era a voz da Ana, mas tornou-se uma voz grave, não era uma voz pré-gravada, era a voz da Ana transformada. E, portanto, estas várias dimensões do som, entre, vamos dizer, a música mesmo composta e a sonorização, contribuem para este projeto e para vos comunicar estas histórias de outra maneira. Há aqui outra situação interessante, precisamente o mundo do som, as imagens do som. Afinal, até pelo texto introdutório que foi para as escolas, o que pode ser a literacia sonora? Pois, a literacia sonora é uma coisa particular e que eu acho que faz muita falta. Na medida em que, normalmente nas escolas, é mais fácil abordar, sei lá, a história da arte, a história da arquitetura, a história dos homens, naturalmente, das sociedades, etc. Mas quando chegamos à história da música é muito mais difícil abordá-la. E, portanto, eu acho que ter uma certa cultura musical, termos imaginários mais alargados, mais ricos, sonoros, enriquece-nos e permite-nos ouvir muitas outras coisas. Porque há muitas músicas, nós já temos uma tradição musical, nós na Europa e no mundo inteiro, todas as culturas têm uma tradição musical, às vezes milenar, e depois há muito tipo de músicas, e há músicas que fazem parte, por exemplo, para acompanhar a dança ou para motivar a dança. Há músicas de caráter, digamos, ritualístico, por exemplo, nas cerimónias religiosas, mas há música também que é só para ouvirmos de uma maneira concentrada. E, portanto, há muitas formas e muitas maneiras de música e é importante conhecê-las, perceber porque é que elas existem, qual é o papel de cada uma delas, e provavelmente é algo que
é um bocadinho, no meu ponto de vista, insuficiente na sociedade atual, aquilo que nos é dado naturalmente, e portanto é importante irmos à procura de outras músicas para enriquecermos justamente a nossa literacia. É verdade. E agora uma última pergunta, um pouco minha e também aqui em relação a todos os comentários. A peça de hoje, os contos, eram para meninos mais pequenos. Eu considero que todas estas experiências têm um bocado uma amplitude de idades que, embora possa ser, enfim, vocacionada para os mais pequenos, eu acho que isto é para todos nós. Mas ainda assim, precisamente porque hoje era dedicada aos meninos mais pequenos, eu pergunto porque é que são importantes estas peças, aquelas que nos interrogam mais e aquelas que nos causam estranheza. O que é que a estranheza nos acrescenta, muito mais às vezes do que as respostas mais efetivas ou mais primárias? Eu acho que a estranheza é uma matéria muito importante e rica, um bocadinho como a dúvida em ciência. É quando nós nos confrontamos com algo de novo e que não conhecemos que podemos aprender alguma coisa. Toda a nossa vida, na verdade, é uma aprendizagem. Dão-nos coisas, ou nós descobrimos coisas que não conhecíamos antes. E é assim que crescemos, é assim que nos formamos. E, portanto, se nós conduzirmos, tivermos como atitude principal na nossa vida apenas consumir, vamos dizer assim, ou assistir, aproveitar, ver, ouvir aquilo que já conhecemos, é um empobrecimento. É como imagina, não sei, mas estou a comer sempre a mesma sopa, todos os dias. Se calhar gostamos muito daquela sopa, mas um dia damos uma sopa diferente ou damos um prato diferente. Ah, que bom! E depois há uma coisa que é engraçado com as coisas que não se conhecem. Quanto mais as conhecemos, mais gostamos delas. Ou quanto mais as consumimos, mais gostamos delas. E, portanto, a estranheza acho que é uma condição fundamental para provocar a curiosidade e para nos dar a vontade de ir além, de conhecer mais coisas, de conhecer melhor, de conhecer outros mundos. Sei lá, às vezes eu me pergunto, se calhar alguns não, todos nós somos diferentes, mas alguns querem viajar. Querem viajar porquê? Para conhecer outros mundos. E, portanto, as histórias, a música, faz-nos viajar. E acho que nos enriquece. Depois de uma viagem, seja de ir daqui até à China e voltar, ou de assistir a um espetáculo com histórias ou com música, é uma viagem. Começamos num sítio, acabamos no outro, e quando chegamos ao fim da viagem, já não somos os mesmos. Também escolhemos histórias que não são todas exatamente para as mesmas idades, mas que fazem crescer as crianças, porque no fundo damos-lhes textos e sons que são para além da compreensão imediata que eles têm. E uns beneficiam de uma coisa, outros beneficiam de outra, outros imaginam coisas e apreciam coisas que outros não apreciam. Portanto, também o feedback de cada criança é diferente para cada história, não depende só da idade. Também as crianças crescem de maneiras diferentes, têm uma maneira de apreender o mundo e os sons e as histórias e etc. de maneiras diferentes. E, portanto, nós quisemos, num espetáculo que foi feito para o primeiro ciclo, dar esse leque tanto para meninos que têm 6 anos como meninos que têm 10 anos, porque no fundo é o leque das crianças que assistiram a este espetáculo. Eu já agora só gostava de completar isto que a Paula disse, que quando nós começámos este projeto, deliberadamente fizemos sem encenação e sem imagens. Porquê? Porque justamente há uma espécie de primazia da visão sobre os outros sentidos, nomeadamente sobre o auditivo, e a nossa sociedade hoje toda vive à volta das imagens. E, portanto, as imagens, de alguma maneira, condicionam o nosso imaginário. E das coisas mais bonitas, nas sessões que fizemos em escolas, que o menino uma vez nos disse, então gostaste? Ele disse, eu gostei muito. Então porquê? Porque posso imaginar aquilo que eu quero. E, portanto, isto é um bocadinho também uma resposta a este projeto, que é justamente não delimitarmos a imaginação dos outros e deixarmos cada um seguir o seu caminho. Da minha parte, muito obrigada, e em nome do plano eu agradeço mais uma vez muitíssimo nos ajudarem a levar precisamente esse alargar do mundo, essa mundo e vivência para os meninos e para meninos que às vezes não têm tão perto estas experiências. Eu acho absolutamente importante e agradeço muitíssimo em nome do plano, em nome de todos nós, no fundo,
mais uma vez esta nossa parceria. Muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada. nós. Obrigada. Obrigado, Ana. Muito obrigado, obrigada. Paula. Obrigado a todos vós que estiveram a ouvir-nos. E pronto, espero que tenha sido Até uma próxima. uma experiência Sim, até breve. enriquecedora e até breve. Adeus a todos. Obrigada.